o combustível com o qual a gente alimenta o nosso corpo. Porque quando a gente come 3 macronutrientes, basicamente: gordura, proteína e carboidrato. Então, talvez tu seja familiarizado com esse conceito. E esses 3 macronutrientes, eles atendem 2 demandas básicas do nosso corpo, sem as quais a gente não sobrevive. A primeira dessas demandas é a demanda de energia. Então, o nosso corpo precisa transformar aquele alimento que a gente come em energia, em combustível, para as nossas células funcionarem. E os macronutrientes que são convertidos em energia são predominantemente o carboidrato e a gordura. Então, quando eu ingiro um carboidrato, o meu processo de digestão vai transformar esse carboidrato em uma molécula chamada glicose. Mais ou menos como o petróleo é convertido em gasolina, o carboidrato é convertido em glicose. E as células do corpo funcionam bem com a glicose. Quando eu ingiro gordura, ou quando eu uso a minha própria gordura, a digestão que acontece da gordura vai transformar ela em uma molécula chamada ácido graxo. E os ácidos graxos andam agrupados em 3 numa molécula chamada triglicerídeos. Então, quando eu falo de triglicerídeos, eu estou falando da moeda energética da gordura. Assim como quando eu falo de glicose, eu estou falando da moeda energética de carboidrato. E a característica do nosso organismo é que as nossas células são flex. Então, num ambiente abundante em gordura, elas usam gordura. Num ambiente abundante em carboidrato, elas utilizam o carboidrato. Legal isso. Só que a nossa capacidade de armazenamento é muito pequena para o carboidrato e muito grande para a gordura. Então, quando tu come carboidrato, tu produz glicose. E tu não tem muito espaço para guardar glicose. Por exemplo, nos teus 5 ou 6 litros de sangue, tem aproximadamente 4 gramas de glicose, que é uma colher de chá. O restante da glicose tem que ser armazenada ou nos teus músculos ou no teu fígado. E a capacidade que tu tem de armazenar glicose no teu corpo gira em torno de 2.500 calorias. E a capacidade de armazenar gordura, como eu te falei, ela é muito grande, né? Da ordem de talvez 50 vezes maior que a de glicose, e ela é expansível, porque a gente consegue aumentar, né? Embora a gente não goste. Então, quando a gente ingere as 2 moléculas, eu ingiro carboidrato, eu ingiro gordura, eu tenho à minha disposição glicose, também triglicerídeos, o nosso corpo tem a tendência de favorecer o uso da glicose primeiro. Por quê? Porque ele não tem onde guardar. E se a glicose fica alta na corrente sanguínea, ela deixa o sangue viscoso, artérias vão se entupir, o sangue sabe que isso é uma coisa, o organismo sabe que isso é uma coisa muito ruim. Então, toda vez que eu ingiro carboidratos e formo glicose, um hormônio chamado insulina entra em cena e ele bloqueia a utilização de gordura como fonte de energia. E ele faz com que as células priorizem a utilização de glicose. Por isso que quando uma pessoa injeta a insulina, a glicose baixa. Porque o corpo força a utilização da glicose. Entendeu? E a gordura vai ser direcionada para o depósito. Então, a insulina, ela gera no nosso organismo um comportamento de depósito de gordura e utilização de glicose. Se eu fico comendo refeições recheadas em carboidrato várias vezes ao dia, eu vou ter vários picos de insulina e o meu corpo vai criar um viés de armazenamento de gordura. Tu entende? E aí a gordura começa a se acumular. Ela fica fazendo um caminho unidirecional. E qual que é a conclusão que a gente pode tirar disso, assim? Como que a gente, com esse conhecimento, o que a gente faz com isso? Eu considero uma coisa extremamente prudente a gente reduzir a quantidade de carboidrato que a gente consome. O que é uma quantidade alta, por exemplo, de carboidrato? Existe um trabalho de 2004 que foi um estudo feito através da análise dos resíduos nas arcadas dentárias dos nossos ancestrais. Eles têm um processo ali, através do nitrogênio presente no dente, não sei te explicar isso exatamente, mas esse trabalho está publicado no American Journal of Clinical Nutrition, que é a maior revista em nutrição que existe, científica.
E nesse trabalho de 2004, os pesquisadores identificaram qual era o percentual de carboidrato que a gente ingeria de todas as nossas calorias. Então, quando os nossos ancestrais comiam na natureza, cerca de 18% das calorias que eles consumiam eram advindas de carboidrato. Frutas, raízes, tubérculos. O restante era proteína e gordura. Se a gente for analisar 100 anos atrás, cerca de 35% das calorias que a gente consumia eram advindas de carboidrato. Caramba. A partir de 100 anos atrás, as técnicas agrícolas evoluíram muito e a gente passou a ter muita oferta de carboidrato, grãos, cereais, o trigo, o arroz, o feijão. E hoje se estima que na dieta atual, cerca de 70% das calorias são provenientes de carboidrato. Então, isso sobrecarrega esse sistema da insulina. O nosso corpo está acostumado, na natureza ele funciona assim, para que a principal fonte de energia seja a gordura e o carboidrato seja uma fonte secundária. O carboidrato ele é só primário, só necessário para algumas células específicas, mas a maior parte das células do nosso corpo funciona bem com gordura. Então, ao mudar a octanagem do nosso combustível, a gente acabou sobrecarregando esse sistema. E aí hoje a gente encontra muitas pessoas com uma alteração metabólica conhecida como resistência insulínica, que é o fato de que, pelo excesso de carboidrato ingerido, o nosso organismo vai tendo dificuldade em armazenar esse carboidrato e a insulina requerida para o processo de armazenamento e utilização, ela vai sendo cada vez maior e os nossos níveis de insulina acabam ficando muito altos. E aí isso gera uma série de outros problemas, né? Desde o acúmulo de gordura, que é o problema que mais comumente aparece, mas isso mais tarde vai culminar em alterações de pressão arterial, em uma circulação maior de gordura livre e aí formação de aterosclerose. Então, desde a década de 90 ali, a gente já sabe que a raiz das doenças cardiovasculares, do infarto, do AVC, do processo de aterosclerose, é a hiperinsulinemia, né? Que é o excesso de insulina. E o excesso de insulina ele decorre do excesso de carboidrato. Então, ninguém precisa zerar. Algumas pessoas até se favorecem disso, de zerar o carboidrato, né? Mas a maioria das pessoas não precisa zerar o carboidrato, tirar o carboidrato da vida delas. Mas ser consciente a respeito da ingestão de carboidrato é uma coisa que beneficia a todos.